Ponto a ponto com o tema O papel do Espiritismo na sociedade atual. Eu sou Fernanda Lima e vou entrevistar o nosso querido Marcelo Firmino. Ele é palestrante espírita, coordenador da Rede Paraíba Espírita e Rede Brasil Espírita nas redes sociais e trabalhador da União Espírita Deus, Amor e Caridade, a nossa conhecida Casa Vovozinha, aqui em João Pessoa, Paraíba. Nós estamos transmitindo pela Rede Amigo Espírita, Canal 5 e FEB TV, Canal 9. E vocês podem interagir conosco no chat da Rede Amigo Espírita, no bate-papo. Nós já estamos online para receber a sua mensagem e a sua pergunta sobre o tema O papel do Espiritismo na sociedade atual. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a vocês, amigos que estão acompanhando a transmissão pelas redes, pela internet. Pois é, então vamos lá. O nosso tema bastante tocante, a nossa doutrina espírita e os seus efeitos na sociedade atual, o seu papel. Então, para começar a nossa discussão, gostaria de perguntar qual a real missão do espírita no mundo. A gente imagina, né? Nós espíritas imaginamos tantas tarefas, nós temos tantos campos de trabalho dentro do centro espírita e fora, mas nós gostaríamos de ouvir a sua opinião sobre qual seria a real missão do espírita no mundo. É preciso que, para compreender esse papel nosso como espírita, no mundo aqui diz todos os espíritas, mas essa pergunta também se volta para você, para mim, individualmente, qual o nosso papel como espírita na sociedade. E aí eu sinto a necessidade de resgatar um pouco daqueles primeiros momentos de Allan Kardec, quando ele focou o papel do espiritismo no combate ao materialismo. O espiritismo como ideia que se coloca o espírito em primeiro lugar é combater o materialismo, a ideia de que a vida se extingue com a morte, por exemplo. Então, esse papel é muito claro, é o papel do espiritismo e é o papel que mais a gente deve se esforçar para fazer, porque daí para frente os demais são consequência. Na hora que a gente combate o materialismo, a ideia de que a vida se extingue com a morte, a gente está já cumprindo esse papel e ele é muito importante. No meio acadêmico, no meio científico, quando isso for uma realidade, as pesquisas que passarão a ocorrer, como já ocorrem nesse campo, resultarão em novos paradigmas do conhecimento humano que por si só se desdobrarão em aulas desde o fundamental, o ensino médio e as universidades. Maravilha. É ali que acontece a transformação, como por exemplo, ainda tem gente hoje que não acredita que o homem foi à Lua. Pois é. Então, por quê? Porque isso não fez parte da realidade dele lá na escola. Exato. Então a gente precisa trabalhar focado no combate ao materialismo e não em estar somando novos adeptos ao movimento espírita, como se isso fosse uma guerrinha de números na estatística das religiões. Entendi. Nosso papel é muito voltado para espiritualizar a humanidade. Legal. E aí, quando a gente fala de materialismo, também vem um pouco o consumismo também, né? Uma coisa leva a outra, e a questão ambiental também, que o espírita trabalha bastante, principalmente nas palestras, né? Na evangelização infanto-juvenil, que é outro tema também bastante tocante. Com certeza. Esse campo de compreender o papel nosso e o nosso porquê de estarmos aqui, também é cuidar do corpo e do espírito, que é outra assertiva que a gente utiliza muito, e a gente não aprofunda. A questão do cuidar do corpo e cuidar da natureza, cuidar do planeta que nos abriga. E isso é uma responsabilidade socioambiental, de impacto na nossa qualidade de vida, e fugindo ao combater o materialismo, a gente também foge do imediatismo, que é o que leva à destruição do que nos serve o planeta, porque a gente não tem a responsabilidade com as gerações futuras. Exatamente. Bom, outro tema que se fala bastante no movimento espírita é a questão da transformação moral. Todos nós, que somos estudiosos da doutrina, nós temos essa preocupação, né? Meu Deus, como é que eu vou chegar lá? Qual é o caminho que eu vou percorrer? Então, nesse sentido, nós gostaríamos de saber qual o melhor caminho, na sua opinião, a fim de garantir a transformação moral. E nessa parte de missão do espírita no mundo e da transformação moral, juntando essas duas questões, eu acredito que essa é a principal missão do espírita na vida terrena. É cuidar da sua transformação moral.
Este é o compromisso número 1 de qualquer outro ser humano. E para nós espíritas, principalmente, porque a gente já lida com um nível de compreensão maior. A gente chega, inclusive, a compreender e a detalhar em nível de planejamento reencarnatório. Exato. Coisa que nenhuma outra religião sequer pensa nessa possibilidade. Então, quando a gente conversa com um jovem espírita, ou um adulto, um palestrante, um congresso, um evento sobre planejamento reencarnatório, a gente já está no nível de detalhamento desse progresso, dessa transformação moral, bastante aprofundado. Legal. E esse é o primeiro e o principal compromisso. Ao transformar-se moralmente, já estamos, com a nossa exemplificação, transformando ou sugerindo transformações ao planeta e às pessoas que compartilham conosco dessa experiência na Terra. Interessante, né? Quer dizer, a gente trabalha não só o agora, né? Mas você trabalha o passado, trabalha o presente, visando um futuro, né? Com mais tranquilidade, mais felicidade. A doutrina traz esse leque de pensamentos, né? Embora a gente seja muito pragmático espírita, eu gosto de acrescentar a esse planejamento reencarnatório uma ideia que é bem assim budista. Ela é budista e ela é um pouco dessa geração voltada para o espiritual como agente espírita. Então, assim, a gente não deve focar o futuro apenas. Por exemplo, nosso planejamento reencarnatório, ele objetiva essa transformação. Mas a gente não pode esperar ser feliz ao final do planejamento reencarnatório. Então, aí é quando a gente diz assim, a gente planeja uma caminhada e muita gente foca no final, na hora de cruzar a faixa, como se fosse uma corrida de longa distância, em que o corredor se preocupasse apenas em conquistar o primeiro lugar, atravessar a faixa final, ser o primeiro, o segundo, o terceiro. Então, nessa visão mais espiritualizada com que o espiritismo compactua no budista, no budismo o caminho é tão ou mais importante do que a chegada. Então, ao longo do caminho, nós estamos com muitas pessoas ao nosso lado e nós estamos caminhando. Tem a paisagem, tem todo o descortinar das experiências. Exatamente. E o nosso planejamento é ser feliz cada instante do presente. Amém. É muito legal. Outra questão também interessante que, nossa, está sempre na mente de toda pessoa que estuda o Espiritismo, é a lei do progresso. Né? A gente está sempre pensando, é o trabalho, é o estudo, é o aprimoramento, a gente fica com aquela coisa de sempre estar estudando para se melhorar. Então, qual seria a influência da lei do progresso perante a evolução do espírito e do espírita também? A lei de progresso, ela é uma consequência coletiva. Há inúmeros espíritos reencarnados em todas as partes do mundo, cuidando, cada um em seu campo de atuação, de dar passos e avanços no progresso humano. Alguns na área biológica, outros na área da física, química, enfim, na medicina. Em todos esses campos do conhecimento humano, Deus permite que os espíritos reencarnem em missão de progresso. A lei de progresso, portanto, ela é uma conjunção da atuação da falange governadora do planeta Terra, ao qual a gente também está submetido. Então, à medida que esses conhecimentos vão avançando, eles vão se transformando em disciplinas de aprendizagem que vão sendo colocadas nas nossas escolas, universidades, no noticiário, no dia a dia, e é incrível que a gente vai absorvendo isso com uma facilidade muito grande. Com as redes sociais, nos últimos 20 anos, mas principalmente nesse milênio, nesse início de milênio, nós estamos vendo acontecer uma coisa que o nosso mentor espiritual Bezerra de Menezes dizia em um de seus artigos, quando ele dizia o que a gente esperava 100 anos no passado para acontecer neste século, em 5 anos acontece. Então, até o século XIX, XVIII, XIX, a gente esperava acontecimentos prolongarem-se por um século, as transformações. E agora as coisas são tão velozes, as transformações chegam tão rápidos que o que acontecia em um século hoje acontece em 5 anos. E isso ele disse o século passado, né? Pois é. Agora eu acho que ele diminuiria para uns 2 anos. Exatamente. Coincidentemente, essa semana, estudando para um projeto da faculdade,
eu li um pensamento do Peter Drucker, que trabalha a parte de administração, né? Onde ele fala da era da informação. É quando você falou das redes sociais, essa questão da internet ajuda bastante, onde ele fala que nós estamos saindo de uma situação de trabalho puramente braçal para trabalhar também a intelectualidade, a era da informação, a era do conhecimento, e que outras revoluções no passado elas foram bastante violentas, né? O problema das guerras santas, aquela coisa toda. Mas nessa era do conhecimento é uma revolução que está acontecendo sem muita, ele chama assim de fricção, de muito atrito, né? Então vem realmente confirmar com essa palavra do Dr. Bezerra de Menezes que nessa era da informação a lei do progresso ela está sendo vista assim mais fortemente. A gente está vendo realmente o pessoal evoluir, está nascendo, né, as crianças até mais inteligentes. Por exemplo, quando a gente observa as crianças antigamente demoravam para aprender as coisas, hoje elas aprendem bem mais rápido. Então a gente vê que realmente a lei do progresso é uma realidade, ela está conosco, é uma lei de Deus e é imperativa na nossa vida, é maravilhoso. Há uma comparação que um espírito faz, há uma pergunta de Allan Kardec, e ele pergunta sobre a vida em Marte e tal, e o espírito responde, olha, a comparação não é muito precisa, mas a gente pode dizer que enquanto vocês aí, um adulto, precisa alcançar 30 anos, ou 20 anos, 30 anos, para chegar à maturidade corporal e poder se expressar em Marte, ele com 7 anos já tem a idade de um adulto de vocês. Uau. Então é porque Legal. O corpo, ele mais rapidamente se desenvolve do ponto de vista da utilização do espírito. Então, hoje você vê as crianças com esse potencial, aparentando já um desenvolvimento mais rápido do que há 2 séculos, que a criança ficava ali no colinho, não abria o olho direito. Hoje a criança nasce, já está olhando, atenta a tudo, se movimentando, acompanhando, porque o corpo também se desenvolve e se aprimora com a evolução do espírito. Graças a Deus. Nós, no nosso dia a dia, nós sempre estamos antenados quando os espíritos mandam mensagens sobre o mundo de regeneração. Cada livro que sai, a gente procura ler, a gente procura saber, porque todos nós temos esse anseio de ver o mundo de regeneração acontecer e a gente encarnado, né? A gente não está vendo aí as mudanças, mas falta ainda alguma coisa para o mundo de regeneração se fixar direitinho junto com a gente. Então, como a doutrina espírita influencia na preparação da Terra para que ele possa se tornar um mundo de regeneração? Muito bem, eu quero responder essa questão trazendo ainda um pouco do componente anterior, da pergunta anterior sobre a lei de progresso. O Alvin Toffler, que é um escritor futurista, ele observando em suas obras, em seus livros, como o conhecimento humano evoluiu tão de repente, lembrando aquela frase de Bezerra de Menezes, dos 5 anos para um século. Então ele diz, na história inteira da humanidade, se a gente pudesse comparar com um ovo, e aí ele diz que todo o saber humano mais recente foi conquistado na película do ovo, ali entre a clara, a gema, tem a clara e tem uma películazinha, e tem a casca do ovo. A casca durinha, isso. Mas ali na películazinha que representa os séculos 17, 18, 19 e 20, foi onde o ser humano conquistou todo o conhecimento científico dos últimos tempos. Então vejam como foi rápido alcançar escolaridade, conhecimento, geografia, biologia e tudo mais. Então, quando a gente estuda a evolução do espírito, a gente vai encontrar no século XIX e no século XX um apogeu do conhecimento humano. Uau. E nessa pergunta, quando pergunta sobre o mundo de regeneração, é que esse conhecimento ele antecede a regeneração. Kardec, quando pergunta ao espírito verdade sobre a evolução do espírito, então lá na resposta fica muito evidente que o intelecto antecede o moral. Então muitas vezes você vê a pessoa reencarnada e ela está num grau de escolaridade muito aquém, às vezes não é nem sequer alfabetizado, no entanto muito desenvolvido moralmente. Ele explica que nesse caso ela conquistou essa intelectualidade em outras vidas e agora veio aprimorar o aspecto moral. Legal. E aí a gente vê como o espiritismo influencia a preparação da Terra para esse mundo de regeneração. O papel do espiritismo, remontando à primeira pergunta, é espiritualizar. Surgiu em 1857
e está aí com 150 e poucos anos, 157 anos. E a gente se pergunta, por que o Espiritismo chegou somente agora? A doutrina espírita, naquela missão do Consolador Prometido, viria a acrescentar coisas que Jesus teve, como ele próprio promete, e relembrar o que ele disse. Isso não seria possível se a ideia cristã não tivesse alcançado certo nível de maturidade. O que houve um desvio na Idade Média muito grande, com as cruzadas e com a obrigação da fé. Foi resgatado na Revolução Francesa, não é? A Revolução Francesa deu um basta naquele abuso da fé e estava preparado o caminho para o Espiritismo chegar. Com o desenvolvimento dos meios de comunicação, não é? A imprensa, a questão dos jornais e tudo aquilo, a informação estava fluindo mais rapidamente. Exato. E se consolidou no final do século XX. Então o Espiritismo veio a esse tempo porque rapidamente ele se propagou pelo mundo. E suas ideias hoje no Brasil, por exemplo, influenciam programas de televisão, filmes, novelas, levando às pessoas a ideia da continuidade da vida e as preparando para esse mundo de regeneração, que é uma continuação do nosso planeta, do nosso modo de vida hoje, sendo que com uma consciência espiritual mais desenvolvida. Legal, nós temos aqui a participação da nossa querida Dani Araújo, onde ela diz o seguinte: muita gente acha que o mundo de regeneração vai ser um mundo sem imperfeições, mas sabemos que reinará o bem, mas ainda com imperfeições, correto? Ela gostaria de alguns esclarecimentos sobre essa característica do mundo de regeneração. Há diversos, pelo menos 3 versões sobre como será o mundo de regeneração, a partir, por exemplo, de uma ideia de Chico Xavier, a partir de um estudo de Alquindar de Oliveira, em que ele faz um estudo de Kardec projetando 3 gerações para o início do mundo de regeneração. Eu achei muito coerente a de Alquindar. E Chico diz também que esse mundo de regeneração, ele somente estará bem definido dentro de uns 300, 500 anos. Entendo. Mas nas ilações que Alquindar de Oliveira fez, ele vê que Kardec, estudando lá e perguntando aos espíritos, eles dizem assim, que somente daqui a 3 gerações vai se iniciar esse novo mundo. Aí ele estudou quantas gerações, com base na escala humana, em torno de 70 anos. 70, 77 anos seriam o tempo de cada geração. E ele projetando 3 gerações a partir de 1857, teria o ano de 2060, 2064 aproximadamente. E segundo essa visão de Alquindar, portanto, em 2064, todas as almas que não tivessem no seu espírito as condições espirituais de reencarnar na Terra como mundo de regeneração, elas reencarnariam no planeta que Chico Xavier designou de planeta Chupão. Chico Xavier fazia uma alusão à força magnética desse planeta em atrair os espíritos que tinham laços magnéticos com ele. Então o espírito desencarna e facilmente ele é magneticamente atraído para esse planeta sob a orientação dos espíritos elevados. São transferidos para lá, vão reencarnar nesse planeta em continuidade. No nosso caso de uma escola, a gente vai repetir de ano. Lá a gente vai repetir de planeta. Que é o planeta compatível com a Terra no início das nossas agruras aqui na Terra. Então, respondendo à nossa amiga, onde se caracteriza o mundo de regeneração, não há muita precisão quanto a datas, mas há uma transição entre o mundo de provas e de expiação e o mundo de regeneração. Nessa transição, que pode durar a partir de 2060, vamos traçar isso como uma data limite, até 2300, você vai ter aí uma gama de espíritos em que a maldade não deixa de existir, ou vamos dizer assim, os defeitos são mais visíveis. No entanto, o bem sobrepuja ao mal. Dentro do coração de cada um, o bem sobrepuja ao mal. Hoje é o contrário, o mal sobrepuja ao bem. Exatamente. Então, hoje a frase que mais define o planeta Terra ainda é a de Paulo de Tarso, quando ele olhava e dizia: o bem que eu quero fazer, este eu não consigo, mas o mal que eu não desejo fazer, este eu faço. Então ele vivia esse dilema entre a sua natureza e o desejo de seguir ao Cristo, que é o desejo nosso, hoje, 2000 anos depois, que de fazer o bem que não consegue, evitar o mal que a gente não consegue, como alguém que quer fazer exercícios
sabe que é bom para ele, mas não consegue ir para a academia. Ou deixar de comer um bolinho, uma torta, porque não vai fazer bem a saúde naquele momento, mas não tem forças. Então, o bem é esse desejo que a gente tem de ir para a academia, porque vai ser bom para o corpo, fazer uma caminhada, fazer um passeio na praia. E a gente não consegue, porque é bom para o nosso corpo e a gente não consegue levantar da cama. Exatamente. Cedinho para ir fazer a caminhada. O desejo de fazer o bem no planeta de provas e de expiações é esse desejo que a gente não consegue realizar. No mundo de regeneração, isso vai estar mais ao alcance de todos. Lendo sobre o mundo de regeneração, outra característica seria que no planeta Terra, hoje, a gente vê que os espíritos, muitos deles, muitas pessoas, fazem ações negativas porque querem fazer. No mundo de regeneração, seria mais assim, por equívocos, né, por esquecimentos, uma coisa mais sem maldade, assim, uma maldade forte. Seria mais por equívocos ou uma leve ignorância, alguma coisa assim, mais leve, né? Não seria tão pesado quanto está na Terra hoje. Ainda sob os efeitos dos instintos. Isso, viu? exato. Você não vai encontrar esses crimes hediondos, exatamente. Não é? Essas mortes, esses abortos, as pessoas se maltratando fisicamente, como você vê hoje em vídeos terríveis aí, nas guerras. Exatamente. E no dia a dia das nossas ruas, com os crimes absurdos que são cometidos. Ok, nós vamos agora entrar numa parte em que nós vamos trabalhar as desigualdades sociais de uma forma geral, né? E nesse primeiro momento nós vamos falar daquelas pessoas que nós intitulamos assim, pessoas que estão perdidas na vida. Então, nesse sentido, como a doutrina espírita pode resgatar ou ajudar a resgatar aqueles que hoje se encontram perdidos em sua jornada evolutiva? Esse termo perdidos, a gente pode atribuir a uma causa biológica, física, psicológica, que decorrente, vamos dizer, de algum órgão em mau funcionamento, mas também ele pode ser do ponto de vista moral, espiritual. Perdidos no sentido de não ter encontrado um caminho, uma luz. E nesse sentido moral e espiritual, o Espiritismo ele está cumprindo bem o seu papel e alcançando as pessoas as mais diferentes, não é? Então, o que é que a gente pode fazer aí é onde a gente vai cumprir a nossa missão como espírita. É a gente observar, estar atento a essas pessoas, no nosso trabalho, na nossa escola, na universidade, o nosso vizinho, aquele amigo que nos visita em nossa casa. E a gente poder, por exemplo, emprestar um livro, convidar para um congresso, convidar para um evento, para uma palestra com um tema específico do interesse dele. Há coisas muito simples que nós espíritas deixamos de fazer, mas que têm grande impacto. Eu mesmo vim ao Espiritismo a partir de um momento de um convite de um primo meu, que disse: Marcelo, eu estou participando de um grupo de jovens espíritas, de um grupo de jovens muito legal, tem música, tem tudo. Vamos comigo sábado. Que bom. Eu fui e a partir dali eu fiquei desde 1982 até hoje, então lá vão 32 anos, a partir de um convite simples. E ele também me ofereceu um livro que era de Salvador Gentili, não lembro agora o título, narrava a escravidão e a relação entre aqueles espíritos e como eles conseguiram resgatar. Então, dá um livro de presente, fazer um convite a uma pessoa dessa que está perdida, sem alternativas, é uma coisa que tem um alcance imediato e ela certamente vai se encontrar. Legal. Não é? E também a doutrina espírita, quando a gente observa a casa espírita em si, oferece vários serviços, né, à sociedade. Nós temos aí a evangelização infanto-juvenil, grupo de juventudes, como falou nosso querido Marcelo. E quais seriam outras atividades do Centro Espírita que nós poderíamos convidar as pessoas? As pessoas são naturalmente atraídas pela parte mediúnica. Quando um centro inicia uma atividade de curas, com um médium de curas principalmente, chama muita atenção. Chama muito a atenção. E aí vão católicos, vão evangélicos, vão espíritas, né? Como nós temos aqui em João Pessoa o Diogo de Vasconcelos, que faz um trabalho de curas muito sério. E que ali as pessoas se reúnem em busca dessa cura. É um caminho. E muitas vezes a gente trabalha isso como uma forma apenas de curar o corpo, não tem aquela visão no espiritual de longo prazo. As pessoas precisam ingressar por meio desse interesse,
mas a gente fazer o convite de permanência nos estudos espíritas. É importante. É muito importante aliar estudo e curas, porque a pessoa sai e se ela voltar a pecar, lembrando aqui o que Jesus dizia, curava e dizia, vai e não peques mais. Então, se as pessoas voltarem a cometer os mesmos equívocos que faziam, a doença vai voltar. Então é importante que com o Espiritismo a gente coloque as pessoas nas reuniões públicas, nas reuniões, nos grupos de estudos, na evangelização infantil, traga seus filhos. Então o centro precisa se estruturar e essa necessidade é muito presente. As pessoas estão chegando à casa espírita e não estão tendo uma acolhida melhor por falta de estrutura do centro espírita. Não é? Interessante. Você olha que falta salas para grupos de estudos, faltam monitores qualificados, falta evangelizadores, salas de evangelização, que é uma necessidade urgente em todo o centro espírita, ter pelo menos 2, 3 salas de evangelização para que haja uma distribuição equitativa por faixa etária, por compreensão didática. Então, entendemos. Essa estrutura do centro espírita precisa ser melhorada para cumprir esse papel e conseguir abrigar as pessoas dentro de suas necessidades. Muito bom. E se você, querido internauta, tiver interesse, procure no site da Federação Espírita Brasileira, tem o cadastro, né, tem o endereço das casas. Você pode procurar também o site da sua Federação Espírita do seu estado. Também geralmente eles possuem uma lista com o endereço, e aí você pode participar, levar os seus filhos, seus familiares, e também, caso veja algum ponto de melhoria, pode dar sua sugestão e ajudar também a melhorar a infraestrutura, a parte de aprimoramento do trabalhador. É sempre bom quando tem pessoas interessadas, né, em ajudar o crescimento da casa espírita. Muito legal. Então vamos continuar aqui o nosso trabalho pensando... Fernanda, fica à vontade. Eu estava lembrando também aqui, entre esses perdidos do ponto de vista espiritual, há uns que não conseguem ou estão sozinhos, né? Que hoje é muito comum a pessoa viver sozinha. Sim, está acontecendo muito. E outros vivem em família, mas estão sozinhos porque não conseguem dialogar dentro da própria família. Isto gera alguns perdidos que são ainda mais perigosos, como o índice de suicídio aumentando, né? E você vê que o índice de suicídio é maior entre as sociedades mais ricas. Pois é, incrível, Você né? vê Japão, tem um índice de suicídio muito alto. Você vê a Suíça também. Então, no Brasil também esse indicador está crescendo muito recentemente. Eu vi uma matéria aí que havia um alarme, aí, um sinal amarelo nos indicadores de suicídio no Brasil. A partir da tristeza, da melancolia, gerando a depressão, que é a doença do século, e com isso um atentado à vida por desistir da existência. Então o Espiritismo nesse campo aí pode contribuir de forma maravilhosa pela compreensão que ele traz da família universal, dos objetivos da vida em família. Então, se uma pessoa dessa puder receber um convite nosso, um apoio nosso, e trazê-lo para o atendimento fraterno da casa espírita, para o tratamento espírita, se você conseguir trazer alguém nessa condição e dar uma segunda oportunidade para ele, você pode estar fazendo aquilo que é a caridade moral e que é o mais importante, que é resgatar essa pessoa para uma nova vida. Legal, muito bom. E qual seria a contribuição da doutrina espírita em relação às desigualdades sociais? A desigualdade social, Nanda, ela pode ser vista de duas formas, basicamente. Do ponto de vista da escolaridade, muita gente mede pela escolaridade e muita gente mede pelo fator econômico também. Exatamente. Mas a gente pode acrescentar também ao desenvolvimento da pessoa enquanto ser humano, enquanto ser espiritual. Exatamente. Há pessoas que têm um desenvolvimento espiritual ainda engatinhando. Ele é alguém que está tendo a oportunidade de nascer na Terra, mas ele ainda é aquele espírito em um grau de espiritualidade ainda muito pequeno. E outros estão em verdadeira missão na Terra, como é o caso de um Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, um Divaldo Franco, que são espíritos missionários com um grau de evolução ainda maior. Então nós temos na Terra, como planeta de provas e de expiação, uma diversidade muito grande, desde a escolaridade, desde o fator econômico, desde o fator espiritual. É essa diversidade que caracteriza os planetas de prova
e de expiação. No mundo de regeneração em diante, os espíritos vão se nivelando mais. Eles vão ficando mais próximos, como numa sociedade mais igualitária. Isso. Então, como o Espiritismo pode contribuir para que essa desigualdade social na Terra diminua? A gente deve, com o nosso trabalho, com a nossa comunicação e com a nossa influência na sociedade, buscar que as pessoas tenham oportunidades equivalentes, seja na escola, seja na universidade, seja no emprego público. Mas isso também é um papel político. Exatamente. Isso é muito mais um papel político do que o espírita, na sua casa espírita, conseguir vencer essa desigualdade social. E aí, como fazer isso? A gente também tem como influenciar as leis, como a gente influenciar em nível de congresso, ou de câmaras, ou de assembleias, a formulação de leis mais justas que tragam a sociedade a um nível de igualdade que está dentro da lei de igualdade lá no Livro dos Espíritos. Todos são iguais perante a lei, perante Deus, e todos devem ter os mesmos direitos, mas também os mesmos deveres. Então é importante que a gente atue combatendo qualquer desigualdade, combatendo no nível pessoal, combatendo no nível de grupo, de sociedade e nas leis, influenciando onde couber com as ideias espíritas de que somos todos filhos de Deus e uma família universal. Beleza. As pessoas estão fazendo aqui perguntas que estão um pouco fora do tema, então nós vamos caminhar com as perguntas do tema, o espiritismo, o papel do espiritismo na sociedade, e aí no finalzinho a gente vai colocar as perguntas que estão fora do tema, ok? Para não deixar vocês sem as suas perguntas e respostas. A Rosângela Araújo destacou que foi bem interessante você ter falado das pessoas dentro da família que não se comunicam e terem tanta facilidade com, conversa bem com as pessoas fora de casa, mas dentro de casa o diálogo não flui. Então ela destacou essa sua fala, informando que achou bem interessante. E se você quiser destacar mais... É importante que a gente entenda em família que esses casos são muito comuns. Essas pequenas arengas que se transformam às vezes em inimizade dentro da própria família, entre irmãos, entre casais, entre mãe e filha, ou filho e pai, etc. Tudo isso é possível de acontecer e acontece porque fragilizamos o mecanismo família ao não perdoarmos, ao não tolerarmos, ao não conversarmos, ao não impormos os limites que tem na sociedade. Existem limites também dentro da família. E tudo isso diz respeito à educação. O grande problema, eu converso muito com Cristina e nas minhas palestras eu digo que nós somos preparados para namorar, mas não somos preparados para educar nossos filhos. Todo mundo estimula a gente a namorar, vai namorar, exatamente, não sei o que, você está jovem, mas não diz para a gente como cuidar de um filho desde o primeiro dia que ele nasce. E isso é um papel, uma função primordial do casal. Amar os filhos, inibir os comportamentos inadequados desde a primeira hora, amar em profundidade para manter o diálogo, perdoar e tolerar apesar das diferenças, e nessa etapa do conflito, sentar e fazer a verdadeira DR, que é a discussão da relação. Isso é um investimento caríssimo. É como fazer reforma em casa. A DR é a reforma das relações familiares. Exatamente. Então tem que estar preparado para tirar os móveis do lugar, forrar, cobrir os computadores, que a poeira vai ser grande. Aí pinta tudo, sai tudo novinho e a reforma está feita. É isso aí. Mas tem que ter muita capacidade de amor, de tolerância, para salvar as situações delicadas e continuar dialogando, porque família sem diálogo não é família. Não dá não. Então, dentro dessa questão das desigualdades, eu gostaria de tocar sobre a desigualdade racial, a questão do racismo, né? O que o espírita pode fazer em combate à desigualdade racial ainda persistente em nossa sociedade? É uma situação delicada. Eu acredito que muitas leis foram feitas de forma coercitiva, prendendo por questões raciais, e aí eu acho que engessou um pouco as relações entre as pessoas. Você fica até temeroso hoje de falar com naturalidade algumas questões. E eu acho que isso não é saudável. Primeiro, o Espiritismo ele combate isso
alegando e alertando que todos nós reencarnamos em diferentes corpos, em diferentes nações, em diferentes raças, com o objetivo de crescermos, de evoluirmos. Exatamente. Então, ao pregar, ao ser base da nossa filosofia, que não existe diferenças entre essas raças, a não ser na cor, ou a não ser nos credos, ou na forma de viver em sociedade, nós somos todos uma única família. E fica muito estranho quando a gente não consegue perceber isso. Mas, como estamos em um planeta de provas e de expiação, a lei é necessária para tolher aqueles que abusam, porque enquanto a gente fica um pouco engessado nessas questões, pela naturalidade e respeito com que tratamos qualquer pessoa de qualquer credo, raça, religião, país, as pessoas que ironizam, que destratam, precisam de leis para serem coibidas nesse abuso. Infelizmente, o caminho para diminuir é exatamente a lei. O Espiritismo contribui com a construção de uma proposta universal em que israelenses e palestinos são todos irmãos. Uns e outros poderão reencarnar nos países dos outros e poderão viver amanhã como irmãos. Então não faz qualquer sentido brigarmos entre nós, e é buscar esse caminho da paz que nós todos precisamos construir com solidariedade, tolerância, e onde come um, come dois, no prato que come um, come dois. Exatamente. No país que vive uma nação, pode viver outras, e eu acredito que o futuro da humanidade é extinguir as fronteiras regionais, fronteiras de mapas, fronteiras linguísticas e de credos. Seremos amanhã, se Deus permitir, o mais cedo possível, uma aldeia global. É isso aí. E agora vamos falar de um tema bastante tocante que preocupa muitas famílias, a questão das drogas. Então, as drogas hoje são um problema social de primeira ordem, bastante impactante, inclusive trazendo violência aí no meio, uma situação complicada. O que o Espiritismo pode fazer na recuperação de um dependente químico? O dependente químico, ele já é um estágio muito avançado. O Espiritismo também atua na prevenção, que é o mais importante, ao ter uma filosofia voltada para o cuidar do corpo e do espírito. Todos nós, jovens espíritas, evangelizandos, crianças, adultos, que ingressamos no movimento espírita e conhecemos a doutrina espírita, aprendemos desde cedo essa filosofia, cuidar do corpo e do espírito. É importante que o jovem, principalmente, entenda que o álcool também é uma droga. Aquele álcool que está no vinho, no uísque, na cerveja, na vodka, é também uma droga. E enquanto uns resistem com bastante serenidade à influência desse tipo de bebida, outros, a partir de um simples gole, podem se tornar dependentes. Exatamente. E o perigo é exatamente esse, é dar esse primeiro gole. E como conviver com ele, porque quem eu tive na minha família, meu pai, convivi com muito isso, eu sei das grandes dificuldades que é ter uma pessoa alcoólatra dentro de casa e você precisar conviver com esse desafio de ter alguém dependente químico. Imagine o que é ter alguém dependente do crack, dependendo da heroína e de outras formas com que essas drogas se apresentam hoje. Exatamente. Não é fácil. Não é fácil mesmo, e a gente tem que agir com muito cuidado na prevenção. E para a prevenção é preciso ter um governo forte nas nossas fronteiras estaduais e federais, coibindo o tráfico da droga, coibindo o tráfico de armas e dando opções de que essas crianças e jovens possam ter educação plena durante todo o dia, alimentação, esporte, para que elas não sejam vítimas dos traficantes. O que hoje nós estamos perdendo essa guerra, porque nossos governos estão sendo omissos nesse papel deles de coibirem o avanço do tráfico, porque a droga chega na nossa casa. Se tiver um jovem dependente na nossa casa, ou a gente mesmo, o telefone chega. E isso é a falência da segurança pública. Eu entendo. No momento de eleição é muito importante que a gente observe isso, porque nós espíritas também votamos. E a forma de coibir é votar em quem pode coibir ou defende essa bandeira de paz a partir de uma segurança pública eficiente, eficaz. E na questão, Nanda, claro, do dependente químico na recuperação,
o espiritismo, o movimento espírita, ele sempre foi muito atuante como uma rede social e filantrópica, não é? As casas de abrigo de idosos, as oficinas que existem para jovens abandonados, os lares de criança. No Brasil todo, o movimento espírita tem iniciativas fantásticas, mas esse campo do dependente químico é muito novo. A gente ainda não tem nenhuma experiência de centros espíritas que eu conheça, não tem nenhuma experiência em que haja um trabalho voltado para o dependente químico. Aqui em João Pessoa, o Diogo de Vasconcelos pensou em iniciar, começou, mas diante dos grandes desafios, teve que voltar atrás por falta de uma estrutura. Porque demanda muita coisa. Demanda muita coisa, é um custo muito alto. E enquanto a gente não tiver isso, a gente não sabe como tratá-lo. Que isso cabe também às redes públicas de saúde. Exatamente. A gente atua como terceiro setor, que é aquele do voluntariado. Mas nós também contribuímos se esse dependente químico nos procurar e se a gente puder orientar ele, aí sim o espiritismo pode ajudá-lo muito nessa hora que ele disser, eu quero sair dessa situação. Então nós espíritas devemos estar muito atentos a esses dependentes químicos, dos nossos amigos ou vizinhos ou parentes. A gente deve ficar muito atento para ver aquele momento que ele diz assim, eu não aguento mais isso, eu quero socorro. Nessa hora você traz ele para o centro espírita, para um tratamento espiritual, de natureza mediúnico mesmo, e depois terapêutico no atendimento fraterno, que vai dar resultado com certeza, mas na fase em que ele ainda está dependente e não quer ajuda, nessa fase só preces e passes. Exatamente. Né, que a gente pode fazer e vai ter um efeito também para preparar ele para aquele momento que ele vai dizer, eu não quero mais isso. Sempre, toda prece, todo pensamento positivo é válido e a gente tem que ter paciência porque cada um amadurece em seu próprio tempo, né? Então às vezes a gente quer que o jovem, que o adulto largue aquela droga lá, mas ele precisa realmente viver, sofrer e dizer, peraí, eu quero sair desse sofrimento, eu não quero mais isso. Aí nesse momento que tem muita gente boa aí para ajudá-lo, né? Tanto no serviço público, privado, como o terceiro setor, como o nosso irmão falou. Então nós vamos agora tratar da questão das crianças abandonadas. O que a doutrina espírita pode oferecer a uma criança abandonada por seus familiares e marcada pela dor e sofrimento, né, que compromete a sua evolução? O nosso primeiro papel é o papel de cidadão. Uma criança abandonada pelos pais, pelos familiares e marcada dessa forma, deve ser inicialmente e imediatamente denunciada ao Conselho Tutelar da Infância e do Adolescente. Esse organismo ele existe em todas as cidades. Todas as cidades possuem um Conselho Tutelar que exatamente tem o objetivo, a missão de proteger as crianças e adolescentes em situação de risco. Seja por conta de abandono dos pais, seja por conta de abuso de adultos, vizinhos, conhecidos, seja também abusados por traficantes, por pessoas que querem viciar a criança e dali para frente dominá-la até ela se tornar uma mula, né, que é carregar a droga, levar para um... Porque depois que fica dependente, fica ao sabor daqueles traficantes. Então, o Conselho Tutelar é o primeiro a receber essa denúncia por parte de qualquer espírita. A gente não pode trazer esse problema para a gente sozinhos ou para dentro da casa espírita. Primeiro o Conselho Tutelar, é importante. E aí o centro espírita se colocar, ou a pessoa espírita se colocar como apoio até onde ele puder, dentro das suas condições e do que ele possa fazer, mas o Conselho Tutelar é o primeiro que a gente deve trazer para esse problema, porque ele tem poderes para chamar a polícia, investigar, ver quem é a família, qual foi a responsabilidade do pai, da mãe, do vizinho, o que foi que aconteceu, e que a gente não pode, até se fizer isso sem dar denúncia ao organismo competente, a gente pode se envolver em um problema pessoal maior. É mesmo. Então o primeiro passo é colocar a situação junto ao Conselho Tutelar ou à polícia, se for o caso. Sempre trabalhar, né, se comunicando com as autoridades para não ter nenhum problema legal depois, e a gente pode ajudar essa criança que está
está abandonada dentro dos parâmetros da lei. Da né? lei. Tudo bem resolvido. Depois que a gente denuncia que a situação é toda averiguada, a gente se coloca como aquele bom samaritano que acompanha. No caso lá do bom samaritano, o samaritano pegou a pessoa caída na rua, levou para uma pousada, pagou a conta, voltou para saber se ele estava bem e tal. Então hoje a gente não poderia jamais fazer isso. Primeiro, uma pessoa acidentada na rua ou assaltada, o primeiro passo é chamar a polícia mesmo. É bom. A polícia vai fazer hoje o papel do que fez aquela pousada. Aí a gente acompanha aquela pessoa, se a gente quer fazer o papel do bom samaritano verdadeiramente hoje, um caso desse é denunciar o conselho tutelar ou a polícia, acompanhar e posteriormente ficar acompanhando e até, se for o caso, ajudar aquela criança, aquela pessoa, como fez o samaritano, mas hoje dentro da lei. Porque às vezes a gente vai ajudar de outra forma e pode ser mal interpretado e pode ser até responsabilizado por algo que aconteça com aquela pessoa, com aquela criança. Exatamente. Então hoje é ajudar dentro da lei e fazer o papel do bom samaritano também dentro da lei. Tem uma frase de Jesus que ele diz assim: no final dos tempos a iniquidade será tamanha que a caridade de muitos esfriará. Então, você vai hoje numa pista sozinho ou com sua família, aí vê uma pessoa caída na beira da pista. No passado a gente até parava para ajudar. Dava carona. Dava uma carona e levava. Hoje ninguém se arrisca a parar numa estrada escura com alguém no meio da pista, quanto mais na beira da pista. E por que isso? Porque a gente teme ser assaltado, teme pela nossa família. Então essa frase hoje é muito atual. Como fazer isso? Você vê alguém caído, liga 191, liga para a polícia rodoviária, anota o quilômetro e diz: olha, vá urgente lá que tem uma pessoa na pista e pode sofrer outro acidente. Então, exatamente. É ajudar dentro da lei, mas não deixar de ajudar. Porque aí. Aí a frieza seria passar sem dar atenção. E não fazer nada. Você ligando para a polícia rodoviária, ligando para a própria polícia, para um conselho tutelar, é como se você estivesse ajudando aquela pessoa que o bom samaritano ajudou dentro da lei. Não permitiu que ela ficasse ali abandonada. Exatamente. Então nós agradecemos, você. Trabalhamos o tema, o papel do espiritismo na sociedade atual, e nós temos agora duas perguntas que estão um pouco fora do tema, mas que são, como foram trazidos pelos nossos irmãos internautas, nós vamos tentar atender agora nesses minutinhos finais. Quando nós estávamos comentando sobre levar a pessoa para a casa espírita, a gente falou da infraestrutura, da questão do treinamento também, tocamos de leve esse assunto. A Laura Garcia se interessou e pediu para você abordar um pouco o comportamento e a seriedade do trabalhador nas casas espíritas. Que conselho, o que você poderia falar sobre esse assunto? A casa espírita ela precisa estar bem organizada, ter uma diretoria eleita dentro do estatuto que abriga legalmente a instituição, e dentro desse papel ter os diretores mais demandados. É o departamento mediúnico, o departamento social, o de promoção social e o departamento de infância e de juventude. Pelo menos esses, para que a organização da divulgação e do evangelho, a vivência do evangelho ali possa acontecer. Nesse campo, aquilo que começa com uma reunião em uma sala, um grupo pequeno, aos poucos, vai abrigando a evangelização infantil, os grupos de estudos que são indispensáveis à formação da consciência espírita. As reuniões públicas são importantes e elas devem compor um programa de estudos, mesmo que voltado para uma terapêutica complementar do atendimento mediúnico, mas elas também são momentos de estudos da doutrina espírita. E o estudo não pode ser apenas o evangelho. Tem centros espíritas que colocam a temática da reunião pública apenas o evangelho e repetem quando termina. Certo. É muito importante que a abordagem seja integral dos aspectos filosóficos, científicos e religiosos. Ter uma reunião mensal sobre a ciência espírita, 2 do evangelho e 1 da filosofia, equilibrando a abordagem para que aquele participante que vai apenas à reunião pública, ele não fique apenas com o estudo do evangelho. Entendemos. Ele não quer participar de grupo de estudo, não gosta de ler em casa, ele vai só à reunião pública toda semana, ele vai ter uma visão integral da doutrina espírita, o que não acontece em muitos centros espíritas que só aborda o evangelho.
Entendi. Esse é o primeiro ponto. É uma metodologia, né? Uma que metodologia, eles podem escolher. E o outro é a estruturação física mesmo da casa espírita, na qual os dirigentes e trabalhadores precisam buscar patrocínios, doações, campanhas, para que haja espaços que possam ser aproveitados para a evangelização infantil, para a mediúnica e para os grupos de estudo. O centro precisa se estruturar nisso, e quando a causa é boa, quando o trabalho começa, quando o primeiro tijolo é colocado lá, todo mundo gosta de ir acrescentando. Ajuda. E pode até demorar um pouco, mas enquanto tiver um tijolo lá em construção, vai ter alguém para ajudar. Agora, se não começa, não tem necessidade de ajuda. Aí não sai mesmo. Então, você, querido internauta, tem aí essas sugestões, né? Pode ajudar na captação de recursos financeiros, pode ajudar no trabalho do passe, da palestra, da evangelização infantil juvenil. Então você pode realmente, naquele momento que tem aquela inspiração e que deseja ajudar, não deixa esse desejo esfriar não, vai lá e se coloca como voluntário no centro espírita, porque, né, é sempre bom pessoas estudadas, capacitadas e principalmente que têm boa vontade. Hoje em dia, só a boa vontade não é suficiente, mas a vontade de ajudar é realmente o primeiro passo para você conquistar as demais virtudes de um bom trabalhador espírita. Então, vamos lá. E a nossa querida Maria Fidalgo fez uma pergunta que é o seguinte: em determinadas palestras, ela adormece, ela sente muito sono. Em outras, ela consegue ficar acordada. Você poderia dar uma sugestão, uma orientação para a nossa irmã Maria Fidalgo? Alguns estudos revelam que o cansaço durante a reunião pública, durante as palestras, ele resulta de fatores físicos ou de fatores espirituais. E também você traz um ingrediente que eu também digo de fatores motivacionais. Que é o terceiro fator. Mas o físico existe também quando a pessoa trabalhou muito, está cansada, foi fazer almoço, limpou tudo, aí vai para assistir a reunião pública, depois de um longo e exaustivo dia, ela também fisicamente não suporta e dorme ali no próprio auditório. O outro fator espiritual é que alguns espíritos que acompanham aquela pessoa influenciam ela naquela hora e a tiram daquele ambiente mentalmente para que ela não assimile o aprendizado da palestra. E o terceiro é o fator motivacional, que é quando você diz: eu vou para a palestra porque o tema hoje é muito bom, eu gostei do tema. Eu vou porque o palestrante de hoje é aquele que eu gostei da última vez e eu gosto das palestras dele. Então você vai motivada pelo tema e pelo palestrante ou pelos dois. Exato. Então isso é importante. E o que você deve fazer? Primeiro, o estudo ou o tratamento espírita, ele já é a sua motivação principal. Mas como adultos, você também, na hora que percebe que um palestrante não está atendendo aos seus anseios, você pode levar isso: olha, quem é que a própria direção da casa espírita, ou pode gentilmente pedir um espaço ao palestrante, dizer: olha, eu não gostei disso, ou eu preferia que você tivesse feito assim. A gente pode ajudar o palestrante também dando feedback para ele. Legal. Principalmente quando você só tem aquela opção na casa espírita naquela cidade. Que você ou vai ou não vai. Exatamente. Então, quando é assim, é melhor você contribuir, melhorar a casa espírita que você participa e até você se candidatando, viu, a fazer palestras lá. Quem sabe você poderia, motivada por essa razão, buscar aprender e fazer palestra lá. Fica esse desafio que eu passo diretamente para você que fez a pergunta. É isso aí, muito bom. Então nós agradecemos ao irmão Marcelo Firmino, que esteve aqui conosco, falando, né, esse tema maravilhoso, o papel do espiritismo na sociedade atual. Nós convidamos a todos vocês a estarem sempre assistindo nossos programas. Na quinta-feira, 8 horas da noite, nós temos o Evangelho Online, né, toda quinta-feira às 8 horas. Você que gostaria de conhecer como é que se faz um evangelho, pode nos acompanhar nesse mesmo canal, Rede Amigo Espírita, canal 5, e FEB TV, canal 9, e todo domingo, a partir das 16, tem o nosso querido Ponto a Ponto. Nós agradecemos a presença do nosso irmão e agradecemos também todas as perguntas e comentários que vocês, queridos internautas, fizeram para nós. Então, um grande beijo, um grande abraço e até o nosso próximo programa.